tem algum link para compartilhar? Tenho, eu vou mandar para você aqui. A gente iniciou a live já. Deixa eu fechar aqui. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Quem for assistir essa live agora ou depois, na descrição do vídeo vocês encontram o meu curso de grego e também o bacharel em teologia. E claro que na live de hoje eu tenho a honra e o privilégio de apresentar Caio Santos, né, Caio Roberto. Esse foi um dos caras aí que eu sempre menciono nos vídeos como um dos meus mentores, né? Então, é um dos caras que me ajudou aí na caminhada aí. E a gente vai bater um papo aí sobre lição de escola sabatina, fim do mundo, apocalipse, falsos profetas, né? Então a intenção é essa. Deixa eu compartilhar a live aqui com o Caio. O prazer é todo meu, né, de estar aqui podendo conversar com todos vocês, né, e com meu amigo, o Euclair Oliveira, né? Pode Que chamar é de o Adolfo, Adolfo. pô, é só o nome do canal, só para diferenciar do outro. É que tá aí o nome Euclair, né? Não, não é só para diferenciar. Beleza. Então, essencialmente, estava até faz tempo que eu não trago ele aqui no canal. É um dos convidados que eu mais me divirto em trazer aqui, porque esse cara literalmente, gente, literalmente me carregou no colo. Como eu disse, o Claudinei, eu tenho uma visão dele mais como um paizão, mas companheiro de estudo, o cara que sempre me apoiou, é esse aí, meu. Quando eu falei assim, ó, vou estudar grego, liguei para ele, era acho que uma quarta-feira, alguma coisa assim, uma quinta-feira à noite. Chego no sábado na casa dele, tá lá, ele com o Novo Testamento grego do Valdir Carvalho Luz. Onde é que você comprou isso? Na lojinha tal. E desde então, é um cara aí que sempre me apoiou, falou, estuda isso, estuda aquilo, ó, falta isso, cuidado com aquilo, né? Ligava para ele para falar sobre Trindade, tipo, 10 horas da noite, o cara tava no curso dele lá e ele ia para casa, assistia o bagulho até 2 horas da manhã, depois no outro dia tirar minhas dúvidas, entendeu? Então, é isso, mano, a minha caminhada, de certa forma, deve muito a ele. Fora que também, por culpa dele, eu tô casado há mais de 10 anos, né, cara? Tipo, a minha esposa era amiga dele, então é amiga, né? Então é uns bagulho assim que ao longo da vida a gente vai encontrando. O prazer nosso, né, o prazer do cristão é poder, né, ajudar, dedicar a outros, né, poder ver o crescimento das outras pessoas, né, e é um prazer realmente ver o seu crescimento, né. Quando eu te conheci, você só falava em Naruto, nessas coisas, né, em desenho animado e palavrão, né, e vi que você mudou bastante, né, teve um crescimento intelectual muito grande. Isso aí é uma honra, né, para mim ver isso aí, e que eu tive uma partezinha na sua vida, né, e não sei se felizmente ou infelizmente, né, uma parte também que, né, você casou aí, tá há mais de 10 anos, né, e ainda bem que, né, deu certo e você não tem sogra próximo, pelo que eu saiba, né? Senão você ia me Não, condenar. não, a minha sogra ela tem 90 e poucos anos, né, de idade, então ela já tá bem velhinha já, então ela não torra paciência não, cara. De vez em quando a gente morou um ano lá em São José, lá na casa dela lá, ela de madrugada ela só ficava assombrando a casa, atrás da porta, fazendo abrindo e fechando a porta, né? Até brincava, falava, ô, dona Loló, a senhora tá assombrando a casa agora? Né? Mas, essencialmente é isso aí, cara. E, pô, mas é sempre um prazer, cara. Eu queria trazer o Claudinei também para fazer live, mas o Claudinei é daquele jeito, né? Então, já que ele não vai fazer live, nós traz o convidado reserva. Brincadeira, cara, brincadeira. Eu tive. O step. Mas, curiosamente, cara, eu sempre brinco, né? Eu falei assim, ó, você é o perfeccionista mais relaxado que eu já vi na minha vida, né? Depois de mim. Sim. Pois é. Pior Mas, que é. Mas tem o Claudinei também, tá? O Claudinei também é perfeccionista. não é não, cara. Claudinei não é não, cara. É sim, é um perfeccionista relaxado também.
Há pouco tempo agora eu tava com ele, né? Daí ele pegou eu de carro, fomos na casa dele. E ele viu um trator lá, ficou apavorado, né? Aí ele falou, né? Ah, sempre quando eu vejo trator eu fico nervoso, né? E tal. Isso por causa do quê? Do acidente que ele teve ali, machucou sua mão e tal, né? Então, Mano. ele é um tipo de perfeccionista também, né? Ele se culpa até hoje por aquele acidente lá com você. Estamos inteiro e tal, né? Mas ele tava um pouquinho rápido. Ele tava lá uns 50 por hora e a retroescavadeira virou na contramão. Tipo, a retroescavadeira tava errada também, né? Pô, Uhum. entrar com tudo, sem ver, né? Que tava vindo numa avenida de mão rápida, então é complicado. Aí o Dalisson falou que acabou de estudar a lição. Vou, vou, Ótimo. contexto, vou contextualizar um pouco essa conversa aqui. Ontem à noite estava no Facebook e uma pessoa viu uma foto que eu tirei na casa do Caio em 2014, uns anos atrás. Rapaz, o que esses caras estudam com tudo isso de livro? Né? Ah, depende, né? Apocalipse, Daniel, profecia, fim do mundo, doutrina, trindade. O que caiu aqui, nós estuda com profundidade, né? E ó, o Mindinho já chegou aí, e assim vai, né? Então, assim, eu aprendi muito com esse cara aí, cara. Me direcionou muito em estudos, conhecimento. A gente não concorda em tudo, mas a vida é assim, né? Aprendi a respeitar ele. E eu acho que o mesmo é válido vindo do Caio também, né? Porque eu acho que eu sou o único cara que você não treta, não é, Caio? Até hoje eu acho que eu fui o único cara que você não brigou e bateu de frente, não foi? Não, mas vamos tratar hoje. Eu não concordo com a sua careca aí, viu? Ah. Nunca viu pirata careca? Hã? Nunca viu um pirata careca? Ô, louco, mano, mas pirata é careca, pô. Depende Ah, nunca vi, não. Eu já vi sem olho, já vi sem perna, mas careca nunca vi. Ué, se o cara não tem olho, quer dizer que ele não pode ficar sem cabelo? Ah, sacanagem, né, velho? Eita. Ó, o Gustavo Mendo, o Mindinho, ele é novo na igreja, Caio. Assim, ó, Mindinho, o maluco tem 1,90 m, mora no Rio Grande do Sul e gosta de andar armado. Aí eu chamo ele de Mindinho, ó. Espírito Santo é o coração da igreja. Sempre que estou morno, a primeira coisa que fica para trás é a lição. Normalmente quando um adventista ele tá fraco na fé, duas coisas ficam para trás: a Bíblia e depois a lição. É batata, é batata. Posso fazer uma confissão aqui? Manda brasa. Você vai me condenar, principalmente, né? Principalmente por causa que o título, né, da live, né, diz a respeito da lição. Ah, eu não gosto muito de lição da escola sabatina, né? Apesar de que essa lição está ótima, né? Quem não estudou perdeu muito. Como eu já comentei com você, essa é uma das 3 melhores lições que eu já li, né? E olha que eu tenho lições pra caramba. Eu não contei, mas são, pode ser acho, mais de 100 lições, quase 200 lições aí que eu tenho, né? Tem lições desde 77, né, que eu consegui, né? Eu tenho a primeira lição da escola sabatina publicada. Aí sim, ó. Ô, cara, quando você morrer, você deixa seus livros pra mim, cara. Eu vou aí buscar em Paranavaí, pô. Ah, é? Tá. É um. Como fala? É uma praga que você tá falando? Praga não, mano. Você já é um dinossauro, pô. Você já tem quantos anos de igreja? 30 e poucos? 25. 25 em cada perna, né, não? Não, 25 anos de igreja, né? Ah, tá. Hum. Tá bom. Aí, os 25 anos em cada perna, você quase acertou. Tem 49 anos, né? O ano que vem vai ser os 25 anos em cada perna. Por Então. enquanto eu tô meio simétrico, né? Né? Das pernas. Tem,
24,5. É um pouquinho mais, mas tudo bem. Então, E pô, é incrível que no mesmo mês que eu faço aniversário de batismo também, né? Que é em julho. aí, ó. Cara, eu não sei esse negócio, esse pessoal gosta de batizar os outros no frio, né, velho? Escolhe bem no meio do inverno pra batizar o pessoal, né, cara? Tipo assim, ó, você já vai começar, você vai vir pra igreja, você já vai começar a sofrer já no batismo, já. É a purificação dos pecados. Já, já começa fazendo a pessoa sofrer já em pleno invernão, já. E olha que aquela semana tava frio pra caramba. Eu, Mas, eu entrei lá sem tremendo. Não era de emoção, não. é, um cara aqui já comentou assim, é pra ter certeza da decisão. Ou se morrer, já morre salvo lá, congelado, né? Certeza. Mas, Hipotermia. mas aí, Caio, agora você dizer que não gosta da lição, cara, me surpreende, viu? Porque você sempre foi um cara presente nas lições da escola sabatina. Eu vi sempre você comentando. Só abrindo o adendo essa lição da imortalidade da alma aqui do Alberto Tim, cara, eu falo, cara, ela não deve ficar guardada, ela tem que ficar na mão de todo pregador, cara, porque cada lição, sábado, domingo, terça, cada lição das 14 lições se o cara colocar mais 3 versículos bíblicos já dá um baita sermão. Sim. Por que eu não gosto da lição? Muitas vezes, a maioria das vezes, é justamente por causa do método que os professores passam, né? A pessoa ali pega a lição, por exemplo, a morte, né? Como essa lição aí. A lição vem trazendo aqui sobre a morte, que o avô da minha esposa morreu, né, e tal, e começa a contar historinha e lorota. E aí a gente vê sabiamente que a pessoa não estudou a lição. Tá lá só enrolando, né? Entendeu agora? Tá redimido, então. O problema seu não é com a lição da escola sabatina. O teu problema é com os irmãos que passam a lição da escola sabatina, né? Pois é. Então isso aí foi um, um método, né, para chamar atenção, né, para isso, para a gente poder estudar a lição, principalmente os professores, né? Eu gosto muito, né, do método de um conhecido meu, não sei se você conheceu ele, o Clebson Raulino. Ele é O lá Kleber, do... a minha esposa sempre comenta dele, fala que ele passava bem a lição, né? Sim, Eu lembro que, sim. eu lembro que a primeira vez que eu vi ele pregando, ficava pregando e aproximando as pernas assim, ó. Eu falei, cara, que bagaça é essa? Não, sério, ele com o microfone assim lá no púlpito e assim, ó, ele ficava assim, ó. Depois manda essa live Eita. pra ele vai rachar o bico da risada. Pode deixar. Então, quanto à pregação, né, é meia boca. Mas a lição, realmente, ele passa muito bem, né? Aliás, por que ele passa bem? Porque ele utiliza o método, como que fala? Apologético, né? E bem radical, entende? Por exemplo, ele pergunta uma coisa da lição para você. Você responde. Ele já vira para o outro do seu lado. Você concorda com ele? Ele não está errado? Aí faz o cara pensar. Será que que ele comentou está errado? Aí fica raciocinando isso, né? E muitas vezes a outra pessoa, né, fala, não, ele está errado, discorda dele. Só para, né, criar ali o combate. Só pra ver o E aí circo faz pegar esse fogo. cenário. Sabe que eu nunca, Exatamente. sabe que eu nunca parei pra pensar em passar lição desse jeito? Pô, já vou usar esse método quando eu for passar lição, pô. Experimenta. É muito bom. No começo as pessoas vão, né, o que esse cara está querendo? Vão crucificar você, mas a partir do momento que elas entendem, né, que é para o benefício delas,
elas É. vão gostar. Pô, eu achei interessante. Comigo hoje tá engraçado, sabe, Caio? Comigo hoje tá muito engraçado porque quando eu nem passo a lição, eu só comento. Só de eu sentar e comentar, meu amigo, depois de 2 comentários numa sala, meu amigo, os caras já mudam o rumo. Já muda o rumo. O cara ia passar a lição de um jeito, quando houve um comentário meu, o bichão já para, raciocina, o Windows reinicia, e aí o cara tenta pegar um pouco mais firme, velho. Foi muito engraçado. É muito engraçado o jeito quando eu comento. Mas claro, pô, quando a gente relembra os tempos aí nossos que eu ia na tua casa todo sábado, fazia teologando tremer na base. Pois é. Né? Ó, Antes de pra começar, você... você já estava detonando o cara. Já no caminho para vir para cá, você já estava acabando com a raça do camarada teologando. Ah, mano, era iniciante, pô, era iniciante. Só pro cara já ficar mais esperto, né? Só pro cara já despertar, tipo assim, ó, a igreja não tá morta, não. A igreja não tá morta, não. Tem uns caras aqui que é lei que tá estudando, né? Hoje é diferente. Hoje os teologanos vêm perguntar as coisas para mim quando dá, quando podem, né? Mas É isso para a aí. galera aí que tá aí chegando, só para entender a conversa, lá em meados de 2013, 2014, eu ia na casa do Caio estudar. E, claro, eu consegui reunir o Claudinei, o Caio, mais algumas pessoas. E a gente pegou para estudar alguns livros, Profecia, Daniel, Apocalipse. A gente ficou o quê? Uns 3 meses só em Daniel capítulo 1, versículo 1, 2 e 3? Foi isso mesmo? 3 meses só nesses 3 capítulos? E 2 horas de conversa dentro do tema. 3 horas. Chegava lá 2 horas da tarde, saía 5, 11 horas da noite. Você ficava mais tempo, né? Aí a gente ia fazer uma vigília. É, saudade, assim, Você ficava saudade. para experimentar meus experimentos. Saudade, assim, não falar assim, tenho saudade do passado, eu tenho saudade dessas conversas, tá ligado? Desses bate-papo que tinha, troca de ideia, né? Hoje, distância um pouquinho maior, né? Mas é a vida. Mas estamos aí fazendo live, né? Graças a Deus a tecnologia nos ajuda a, a não nos separarmos totalmente, né? E a construir aí novos tipos de raciocínio. Então, se eu puder ajudar, estamos aí. Beleza, cara. Eu agradeço. Não, se quiser fazer uma live, é só colar aqui e falar, bora fazer uma live. Bora. Eu sei que contigo dá pra pegar praticamente quase que qualquer tema, né? E como eu não tenho ligação com a igreja, né? Tipo assim, não tenho cargo, não dependo financeiramente da igreja, a gente pode conversar qualquer assunto aqui de maneira bem aberta, coisa que eu acho que acredito que os pastores não podem fazer, ou uma pessoa que esteja dentro da instituição como professor de alguma escola ou ancião, que teria algum problema. Eu acho que a gente pode conversar qualquer tema aqui bem aberto, né? Podemos falar sobre pré-lapsarianismo, pós-lapsarianismo, sei lá, lives futuras, né? Interpretação profética. Você me disse que concorda com Samuel Ramos no tocante aos 7 reis, né? Então, só deixar assim, só para a galera ficar com água na boca, né? Por enquanto a gente vai falar de lição. Que assim, a gente precisa se libertar de muitos conceitos, né, que a igreja coloca sobre, né, os seus membros, né, e ter a mente aberta, né, para tudo, investigar tudo, né, como o próprio Paulo diz, né, examinar tudo e retende o que é bom. Então, esse é o meu conceito das coisas. E eu te falo, mano, eu te conheço há 10 anos. Foi em 2012 que eu te conheci. Foi? Foi, Foi um 2012. pouquinho antes, não? Não. 2011, Pode ter 2010. sido, pode ter sido final de 2011, mas mais claramente 2012. É que eu fui pregar lá na igreja do Ebenezer, daí no caminho você
veio com a gente, né? Falando de Naruto, falando de Dragon Ball, falando de RPG. E continuo falando, não tem problema não. Se quiser, a gente pode fazer uma live aqui só sobre Naruto, né? Não, eu não conheço muito sobre isso, não. Começa a assistir. Ô, louco, brincadeira, rapaz. De boa, né? Mas uma das coisas, né, sempre, assim, que eu sempre comento aqui é a lição da escola sabatina. Os bagulho que fez eu ficar dentro da igreja e que eu acho fascinante, assim, acho que é o ministério mais importante da igreja, é o ministério da escola sabatina, cara. Tem, nego pode falar o que for, pode ter, a gente pode ter a divergência que for da instituição, mas lição da escola sabatina é divina, mano, não tem como. E é uma pena que É o, 60% dos adventistas não aproveitem. é o coração da igreja, né? É a lição da escola sabatina. Então, quem perde a lição, quem não gosta da lição, está praticamente esfaqueando o coração da igreja. Exato. E, sim, a gente precisa não ficar confiante na lição da igreja, na lição da escola sabatina, mas sim na Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, a lição da escola sabatina vai ser uma coisa importante da gente comentar, a gente poder expandir melhor essa nossa cosmovisão. Inclusive, esse foi um título, né, da uma lição passada, cosmovisão bíblica, certo? Mais Deu algum uma falhada comentário? aí? Deu uma falhada ou eu posso falar alguma coisa? que eu achei que você... Pode falar. Eu particularmente enxergo a lição seguinte: ela não é um fim em si mesmo. A lição ela Exato. é uma ferramenta que nos leva a um estudo mais aprofundado da Bíblia. Por quê? Cara, você ouve os sermões são aleatórios. Você nunca sabe o que você vai ouvir, né? Então, sermões é aleatório. Cada pregador prega de um jeito, cada pregador fala de um jeito, então é muito aleatório. E na escola sabatina, a lição, um instrumento, agora eu quero mencionar o instrumento, lição. A lição, ela pega um tema mais específico. Então, assim, muitas vezes pode ser um tema chato, muitas vezes pode ser um tema interessantíssimo, como o caso aqui, Vida, Morte e Eternidade, eu achei fascinante essa lição. O tema, a pegada. E o que acontece? Ela nos convida a conhecer um pouco mais sobre o assunto. Ponto. E uma lição bem passada, cara, tipo, faz a gente ter uma envergadura de crescimento, tanto que hoje eu sou um cara que falo bastante, eu sempre fui um cara que falou bastante. Quando eu entrei na igreja, no final de 2010, em final de 2010, 2011, bem final mesmo de 2010, em 2011, cara, até 2012 eu ficava calado na lição, cara, porque, tipo, eu ia falar o quê? O professor era monstro passando. Aí, a molecada da minha idade, ou até mais nova que eu, começava a falar, eu olhava assim e falei, maluco, como é que esses caras tiram esses comentários? De onde que. Tipo, esses bichos são bons de Bíblia, pô. Então, esse é o sentimento que eu tenho e as lembranças que eu tenho da lição da escola sabatina. E eu digo, hoje eu cheguei onde eu cheguei por causa da lição, pô. A lição era tremenda. Uhum. Que bom, né? Porque a pessoa, né, ela precisa entender que ela nunca vai crescer se ela não estudar, né? E a lição, ela é um auxílio para isso. Ah, mas eu não entendo a lição, né? Estude mais, ué. Se você vai prestar um vestibular, você não entende as coisas, o que você vai fazer? Você vai abandonar, vai jogar fora aqueles livros? E aí vai contar com a sorte? Ah, marca tudo a letra D? Não, você vai estudar, arrancar o couro ali, sentar na cadeira, passar cola, super bonder na cadeira e ficar lá, né? E assim, por que a lição é diferente? Por que a Bíblia é diferente? Né? Ah, não entendo e tal, então
deixa lá jogado, criando poeira. Eu, esses dias, fui comprar uma bateria para o meu celular. Aí eu descobri que o cara da loja era muçulmano. Por quê que eu descobri? Eu olhei para cima, assim, na prateleira. Adivinha o que tinha lá em cima da prateleira? O Alcorão, Exato. Por que estava lá em cima da prateleira? Lá porque no alto. é o livro mais importante para eles. Então ele não pode estar, nenhum livro pode estar acima dele, do Alcorão. Por que a Bíblia é diferente? Por que a Bíblia fica jogada? Né? Eu já vi gente colocar a Bíblia no chão lá. Meu, falta de reverência com a palavra de Deus. Sabe como que os judeus são com a Bíblia? Né? Veja só, aqui no Ocidente, né, nós ocidentais, a pessoa que tem posses tem ali um cofre. E nesse cofre guarda tesouros, guarda documentos importantes, né, guarda coisas importantes, joias, né, dinheiro, etc. Sabe o que os judeus guardam no cofre? A Torá. E ali eles pegam, né, quando vão ler a Torá, eles pegam com todo cuidado, beijam, né? Antes disso, o que eles fazem? Lavam as mãos 7 vezes, tá? Isso aí eu vi lá no Aline, como é que é? Israel Aline, né? Não sei se você conhece esse canal. E ali, daí eles abrem, né? A Torá lá, aquele é um rolo, né? Como sempre, que os judeus usam até hoje. Eles abrem, colocam na mesa com todo cuidado. Eles não metem o dedo lá. Tem uma mãozinha de ouro que eles passam para ler, fazer a leitura ali, tá? Para não manchar. Então eles têm todo esse cuidado, toda essa reverência com a Torá. Por que nós temos que ser tão relaxados com a palavra de Deus? Vamos lá, cara. E Agora sendo relaxado, pode eu falar. vou, eu vou dizer para você, porque o brasileiro, de maneira geral, quando a gente fala de brasileiro, brasileiro, de maneira geral, é medíocre. A maior parte do brasileiro são pessoas medíocres. E no sentido de medíocre, mediano, ou uma pessoa que não está nem aí para nada. Né? Porque você tem o cara mediano, você tem a pessoa que não quer nada com nada, e você tem aquela pessoa mediana. E a maior parte dos brasileiros são assim. O problema é que quando você tenta sair da mediocridade, da medianidade, e tenta avançar um pouco mais, você é o diferente. Você é o peixe fora d'água. Você é a pessoa que começa a se destacar. E aí, mano, a multidão começa a ter raiva. Então, quando você pega no tocante a estudo da Bíblia, a estudo de lição, a comentar ou a fazer algo, quando você se destaca, você começa a levar martelada. É assim que funciona. Prego que se destaca leva martelada. E aí, a maior parte das pessoas elas não tem respeito pelas coisas sagradas. Isso é fato. Tem gente que vai para a igreja por vários motivos, porque a mãe dela ia para a igreja, então ela vai. É a igreja que ela cresceu. Ou num dado momento ela conheceu aquela igreja. Mas, na grande maioria das vezes, as pessoas brasileiras, eu não estou falando só da igreja adventista, não, mas a maioria das pessoas que se convertem, elas acham que o ápice da vida cristã delas é o batismo. E na verdade, não. O batismo é só a confissão de fé. O ápice da caminhada dela é quando Cristo voltar. Morrer em Cristo. Esse é o ápice da vida cristã. É tentar ser um cristão bom, uma pessoa melhor, nova, redimida em Cristo todos os dias. Só que se você fala um troço desse, você é um herege. Arrogante. É assim. Pior, né? Então, assim, é, hoje em dia é fácil se destacar. Como você disse, hoje em dia a grande maioria é medíocre. Mas, porém, não devemos ser
melhores entre os medíocres. Devemos ser melhores entre os melhores. Ser melhor entre os medíocres é fácil. Então, devemos, né, estudar muito. Por que a igreja lançou a Bíblia Andrews? Por que esse nome? Andrews foi foi o primeiro missionário, mas não foi por isso. O cara estudou a Bíblia mais de 120 vezes. Pergunta na igreja, quantas pessoas leram a Bíblia inteira? Li em 7 idiomas. Pois é. Tinha o Novo Testamento, tinha o Novo Testamento na cabeça. Você imagina, você vai tretar com um maluco, o cara tem o Novo Testamento na cabeça inteiro. Não precisa nem abrir o texto, ele cita de cor. Perguntaram para ele, né? Se a Bíblia fosse perdida, você conseguiria reproduzi-la? Ele parou assim. Olha, quanto ao Velho Testamento, não sei. Ou seja, não sei se eu tenho capacidade para, né, copiá-la mentalmente. Mas quanto ao Novo Testamento, posso reproduzi-lo palavra por palavra. Aí, ó. É mole? Por isso que o cara tem uma Bíblia com o nome dele, né? Tem a maior universidade adventista tem o nome dele, né? Não é à toa. Exatamente. Né? Então, como estamos nós no estudo da Bíblia? E a lição da escola sabatina, ela foi criada para isso. Ela não foi criada para exaltar a lição própria, né? Mas exaltar a Bíblia, para estudar a Bíblia, para chamar a atenção para a Bíblia. Né? E eu vejo que, né, por exemplo, hoje em dia, as pessoas não querem saber da lição, não querem saber da Bíblia, querem saber de TikTok, dessas dancinhas, né? Dessas músicas de funk até, e outras coisitas mais, né? Que nem vale a pena mencionar aqui. E, enquanto isso, a sagrada palavra de Deus é deixada de lado, né? É interessante o seguinte, quer ver? Deixa eu pegar aqui. A própria palavra de Deus, o que ela fala em relação a ela própria? Deuteronômio capítulo 6 vem trazendo algo muito importante. A partir do verso 3 diz: Ouve, pois, Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e das tuas portas. Estamos fazendo isso? Qual é a nossa preocupação? Será que é com a Argentina que ganhou a Copa do Mundo? Né? Ou será com a palavra de Deus? Aí surgiu essa parte que na lição do trimestre passado, se eu não me engano. De um trimestre passado aí. Agora, acho que foi no começo do ano. Aí o cara, né, comentou sobre isso, né? Tava tendo uma lição geral
pastor estava passando, né? E aí o cara se levantou lá e falou, né? Meus filhos estão fora da igreja, e não sei o quê, não sei o quê. Mas eu sempre lembro para eles quando tem oportunidade. Você lembra, filho, quando a gente ia na igreja, né? Como era gostoso e tal? Não é isso que está dizendo o texto. Está dizendo para você inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus. O texto não está dizendo para você lembrar do seu filho que você foi para a igreja com ele. Está dizendo para você ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia. Quando? Desde criança. Por que ele está fora da igreja? Porque os pais não fazem isso. Né? Os pais mandam para a escola. Vai para a escola. Livramento. Né? E o que aprende lá na escola? É que aprende a palavra de Deus? Não. 90% é sobre evolução, sobre, né, coisas, até você pode comentar até um pouco mais, né, sobre isso, sobre o que Gramsci fez, né, nas escolas, né? Não sei se você sabe, né, sobre isso, né? Posso comentar. Isso que você mencionou é o que estava na minha cabeça. A terceirização da educação. O brasileiro, ele gosta de terceirizar. Minha mãe era assim. Ela fazia o quê? Jogava eu pro Projeto PET. Quando o Projeto PET, né, era Pet não é de cachorro? Não. PET era um projeto que tinha lá no bairro da Santa Fé. Inicialmente o nome era Projeto Lambari. Lá eu aprendi a fazer rede, jogar capoeira, jogar xadrez, banco imobiliário, fazer bordado e tal, né? E assim, minha mãe, ela era muito desse jeito. Não, eu quero dar uma boa educação pro meu filho. Ela pegava eu e jogava no Projeto PET, né? Tipo, certa vez ela falando pro meu irmão Jorge, porque você tem que estudar isso aqui, vocês têm que estudar. Meu irmão falou, então tá. Chegou lá, pegou uma equação de primeiro grau, jogou na mão dela e falou assim, explica isso aqui para mim. Você não quer que eu estudo? Joga isso aqui, explica isso aqui para mim. Como é que você quer que o seu filho aprenda algo que você não sabe? Entendeu? Então, tipo, tem certas coisas que é nessa pegada. Como é que você quer que seu filho saiba de Bíblia, quer que seu filho seja espiritual, quer que ele esteja na igreja, se ele não vê isso em você? Entendeu? É complicado, é complicado. Então, o brasileiro, no geral, ele é desse jeito, ele terceiriza a educação. Então, eu vou deixar no desbravador. Joga o moleque no desbravador. Eu vou deixar ele lá na salinha das crianças. Deixa lá. Só que o papel que ele tem que fazer, de que é sentar e ler o texto bíblico, explicar, conversar, aconselhar em casa, não. Ele só chega, vai mexer no computador, vai ligar o celular, vai fazer qualquer outra coisa, vai assistir o futebol dele, vai reclamar da família, vai reclamar dos irmãos da igreja. E aí, cara, sai. Já não precisa de muito esforço para sair. E você vê que esse é um problema gravíssimo, né? Que você tocou aí, celular. Aí hoje em dia muitos têm celular, a Bíblia no celular. Será que fica só na Bíblia? Né? Na hora do culto? Na hora da escola sabatina? Eu mesmo não consigo ficar só na Bíblia se eu tiver a Bíblia no celular. Por isso, né, a Bíblia, eu levo ela, né, na física, físico. Por isso que eu gosto tanto, né? Porque senão vou me distrair. E eu já vi mães empurrando o carrinho. Quando eu olho para dentro do carrinho, tá o bebê com o celular. Um bebê. Isso aí não é nem terceirizar a educação. É deseducar a criança. Né? Sim, Então, mas quando eu digo assim, terceirizar a educação,
tipo assim, eu vou pegar meu filho e vou jogar ele na melhor escola. Eu vou sim, colocar meu filho na escola adventista, entendeu? Eu vou colocar ele na escola adventista, assim ele vai ser um bom adventista. Tipo assim, a mentalidade é essa, sempre terceirizando, sempre jogando uma responsabilidade que é sua para outro. Então, o brasileiro ele é muito assim, Caio. A lição da escola sabatina é ruim, os professores são ruins, não vou mais. Opa, peraí. Se a lição da escola sabatina tá ruim, por que você não estuda e toma o cargo de professor? Veja, em vez do cara tomar para si a briga, ele terceiriza, ele joga para outro, ele joga para outro. Não quero essa briga para mim, joga para outro. Os sermões na igreja são horríveis. Mas a pergunta é: você consegue pregar melhor? exato. Entendeu? Então, sempre é o jogar jogar a responsabilidade para cima do outro. Sempre assim. É com filho, é com igreja, é com coisa. O Brasil tá uma droga, mas e o que você está fazendo para melhorar? Entendeu? Então, é sempre essa pergunta. Sempre esse jogar a culpa para cima dos outros. Nunca, nunca para si. Opa, no que eu sou culpado? Né? Onde é que eu errei? As pessoas não fazem isso. Onde é que eu erro como cristão? As pessoas não fazem essa pergunta. Não, aquele cara errou. Ele errou. E aí mete o dedo na cara. Mas nunca olha para si mesmo. Ou toma a culpa para si. Entende? Que nem, por exemplo, né? Eu vou para um dentista cuidar dos meus dentes e vejo que o dentista é banguela, né? Exato. Então, assim, nós gostamos muito de criticar. Eu mesmo, né, sou assim. Mas será que eu realmente posso fazer melhor? Né? Será que realmente estou fazendo algo para melhorar a situação ali? Aí é a questão, né? E veja o mundo animal, né? Voltando lá para a criança. Já viu uma vaca deixar o seu bezerro para outra vaca cuidar? Ou algum outro animal? Né? Não, quem cuida é os pais. Sempre os pais. Mas a pinguim fêmea deixa lá o filhote dela para o macho cuidar. Mas é pai. É o pai dos pinguins pequenos. Né? Então, pai, a mãe tem grande responsabilidade na educação dos filhos. É interessante que tem pessoas, mais de 40 anos na igreja e nunca leu a Bíblia, nunca leu um livro do Espírito de Profecia, um livro de teologia. Quando vai fazer sermão, puxa lá da internet, é isso aqui que eu vou pregar. E aí? Será que isso vai me edificar? Será que isso vai me fazer crescer? Né? Até tem tive um debate, né, no Facebook há pouquíssimo tempo, né? Aí tava lá uma perguntinha. Tipo assim, Caim matou um homem, né? E sofreu as consequências. Eu vou sofrer 7 vezes mais. Quem falou isso? Aí eu falei, gente, vamos colocar perguntas mais relevantes, não perguntinha boba. A resposta é Lameque, e aí? Isso me edificou? Isso me fez crescer? O que isso mudou a minha vida espiritualmente? Né? Então, não adianta pegar coisinhas da Bíblia ali. Vou ler o Salmo 91. E aí? Vou orar o Pai Nosso. E aí? Esse é o problema da nossa tradição católica. Simplesmente rezamos
ali uma coisa e não refletimos naquilo, não interiorizamos aquilo para a edificação. O que isso significa? O que isso pode mudar na minha vida? O que Deus quer dizer isso para mim? Em que contexto foi, né, relatado o texto ali? Né? Então, é assim, por isso que muitos não entendem a lição da escola sabatina. Tá lá a pergunta, e aí? Né? Ah, tá escrito isso. Não sei. Deixa pra lá. Você ia falar alguma coisa? Sim, você comentou assim, o que eu posso fazer, por exemplo, na lição da escola sabatina. É o único momento que a gente pode falar, né? Porque quando o cara tá pregando, dificilmente você vai ver alguém cortando o pregador, né? Então, um dos poucos momentos que a gente pode falar é na lição da escola sabatina. A dica que eu dou, mastiga a lição, cara. Fica bom de Bíblia. Fica bom na lição. Estuda bastante. E você vai ter o que falar. O que acontece? Com o passar do tempo, as pessoas automaticamente elas se nivelam por você. O ser humano, ele é um ser social. O que acontece? Eu aprendo com o Caio aprende comigo. Você aprende com a igreja aprende com você. Existe esse jogo de troca entre o indivíduo e o conjunto e o indivíduo, né? Quem analisou bastante isso foi o Emile Durkheim, né? Com a questão de coesão social, coerção social. Ele trabalha muito isso. O que acontece? Se você é um cara que chega lá e não faz nada, o grupo comanda. Só que se você pegar, estudar, bagaçar, fazer comentários profundos, o grupo automaticamente começa a estudar. Vou citar um versículo bíblico aqui, de Salomão. O homem só faz alguma coisa por inveja a outro homem. Você fala, tá, e daí? Olha que louco. Se você chega, monstrifica, faz um baita comentário na lição da escola sabatina, o outro cara do lado fala assim, não, ele não vai sair por baixo, ele tem, não pode, não é possível que esse cara que acabou de chegar da igreja saiba mais de Bíblia do que eu. Aí o cara se desperta para estudar a lição por inveja a outro homem, né? Porque ele fala, não posso ficar por baixo. Quando você menos imaginar, tem 2 pessoas, 3 pessoas. Quando chegar alguém de fora na sua sala, quando chegar alguém de fora na sua sala, o cara vai olhar e vai falar assim, meu Deus, mano, qual que é o nível dessa sala aqui, cara? Eu não aguento o tranco. E aí vai para outra sala porque ela não aguenta o tranco. Ou ela entra no ritmo também de querer aprender. Ou não, vou ficar nessa sala aqui, nesse grupo aqui, porque esses caras estudam. E isso tudo acontece por quê? Por causa de uma pessoa que decidiu tomar a decisão. Quem? Você. Você que assiste esse vídeo. Entendeu? Exatamente, né? Aí depende da pessoa, né? E eu vejo, por exemplo, aqui, né, onde eu estou, são pessoas inteligentes, são pessoas capazes, né? Por muito tempo, por exemplo, o professor da lição, né? Que a classe que eu tô, eu não vou falar o nome porque eu compartilhei o link, né, com algumas pessoas que são daqui, né? Desce o Então, sarrafo. assim, ele chegou a ser até idolatrado, né, por muitas pessoas. Nossa, o fulano pega muito bem, o fulano fala, né, o fulano é muito inteligente e tal, e isso e aquilo daquela pessoa ali, né? E eu nunca tinha visto a pregação dele, nada assim e tal, né? Sempre fiquei curioso. Nossa, será que esse cara é bom mesmo? Não, o fulano é melhor, né, e tal, da igreja e não sei o quê, papapá e pipipi, né? E daí, hoje ele é professor ali, né, da minha classe, da classe que eu estou frequentando, né? Que ainda nem colocou o meu nome lá. E eu vejo assim que a lição não progride, né?
e pega a lição e fica lá comentando da historinha que aconteceu, que isso e aquilo, né? A lição vem falando muito, a lição vem repetindo as coisas sobre morte e tal. Eu não vi repetição na lição. Cada parte da lição é um tema tremendo que abre um leque para muitas coisas. Mas, no entanto, é deixado de lado para contar histórias. E, como eu já comentei para você, né, a lição aqui é 30 minutos. Né? Quando ele começa a falar da lição, acabou. E aí, eu que tenho que entrar lá no meio, puxar. Não, vamos. Não assim, eu estou falando agora, né? Não que eu falo não. Eu começo a comentar a lição, né, e tal, para puxar o assunto lá para a lição, realmente, né? O embate que a lição tem, né, para os nossos dias, para a minha vida, para a vida da igreja, né? O que vai acontecer, como, né, teve a lição ali do engano de Satanás, né? E as pessoas ficam, o que esse cara está falando? Os olhos desse tamanho, né? Então, é uma coisa assim bem estranha até, sendo que a igreja adventista era para ser não assim se exaltar, mas ser muito acima da média das outras igrejas. Porque o conhecimento que o adventista tem deveria ser de uma amplitude muito maior, né? Pela sua teologia, pela sua pelo seu estudo que teve no começo, que hoje em dia não tem mais, infelizmente, né? Pela apologia que a igreja tem, que era forte até algum tempo atrás, hoje já não é tanto, né? Hoje temos o que aí de força, de pessoas fortes, né? Leandro Quadros. Não, na apologética, de fato, o cara que está na apologética, sangue nos olhos, brigando com Deus e o mundo, é o Ezequiel Gomes. Ele é a linha de frente da nossa apologética atual. Leandro Quadros, tranquilo. Sérgio Monteiro foi lá para os lados da Austrália lá. Tem uma cidade um país lá que eu esqueci qual país ele foi, mas a apologética de fato é só do Brasil, é só Ezequiel Gomes mesmo. Tem o outro lá também que sempre esqueço o nome dele. Ele Azenilton fala Gentil? muito Azenilton, né? O Azenilton ele é mais Facebook, blog, ele é mais ativo nesse lado, né? Uhum, exato. Então, praticamente não temos mais, né, essa, vamos dizer assim, missão apologética, que éramos muito fortes, né? Simplesmente está se deteriorando cada vez mais, está se acabando. E essa geração que está surgindo não tem conhecimento nenhum. Aliás, que já surgiu, né? Estamos vivendo nela. Eu particularmente, assim, Caio, no geral, como eu disse para você, no geral, concordo com você. A gente tem lá um ou outro que se salva, uma geração nova, uma molecada nova que se salva, que, pô, se você conversar com os caras, você fica de cara, entendeu? Tem muito mais conhecimento que a gente, com 18, 16, 17 anos de idade. Mas, assim, é um entre mil, né? Exato. Eu tenho o privilégio de conhecer um entre mil. É isso, entendeu? Então, né, voltando a esse texto aqui de Deuteronômio, até já comentei com você uma vez, o pastor Paul Washer, os filhos dele tinham 5, 4 anos. E ele pegava a Bíblia toda noite, 2 horas ali, estudando a Bíblia, ensinando a Bíblia para eles.
é um pastor americano, não ensinava inglês. Ele ia lá para o hebraico, o aramaico, o grego, para ensinar os filhos de 4, 5 anos. E aí? Exato. Né? Então, creio que esses filhos já devem ter 10 ou mais anos, né? E eu garanto que detonaria muitos adventistas. Né? Ah, guarda no bolso Não, tranquilo. Guarda tranquilo. Pô, a década de 80 nós tivemos Chico Bíblia. O cara foi debater Bíblia com um judeu, cara. Foi debater 70, Bíblia 80, né? Isso, 70, 80. O cara foi debater Bíblia com um judeu e venceu. O cara foi para um campeonato mundial de Bíblia e venceu. Adventista. Hortolândia, São Paulo, aqui. Exatamente. Pergunto, se a gente hoje, se juntasse todos nós adventistas, fôssemos debater Bíblia, a gente conseguiria chegar nas semifinais? Não chega. Não chega. Entendeu? Não chega. Então, não adianta a gente pensar na glória passada. Pô, no passado. A gente tem que olhar e tomar a briga para nós. Você que assiste essa live, você que está assistindo essa live posteriormente, nós temos que tomar a briga para nós. Mas tem um bagulho, Caio, que eu quero dizer aqui para você. Já que você compartilhou essa live com seus amigos da igreja, daí da região de Paranavaí, quem quiser ir caçar o Caio, é só lá na região de Paranavaí. Eu só tenho... falou o nome. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Eu aprendi muito com o Caio. Às vezes ele vai falar num tom que parece que ele está brigando, isso aqui, mas é o jeito dele. Mas eu aprendi muito com o Caio. Eu tive o privilégio de aprender. A questão é, temos que ter humildade para ouvir as pessoas. Hoje, todo mundo quer falar muito, escutar pouco. Eu digo, eu cheguei onde eu cheguei porque esse cara aqui me carregou. Aí, muitas vezes, eu sinto... Não chora não, Caio. Não chora não, cara. Não chora não, porra. Não chora não. Se chorar, eu tiro tudo que eu disse. Muitas vezes um cara, ele chega, faz um comentário na lição da escola sabatina, ou faz um comentário conversando com alguém, e as pessoas olham e falam, ele é muito crítico. Não. Quem que é ele na fila do pão? Quem que é Caio na fila do pão? Eu digo para vocês, o Caio ele pode até não ter dinheiro, pode até não ser um cara muito estruturado financeiramente, mas eu garanto que se vocês aprenderem com ele, com certeza a igreja irá crescer muito. Pô, Caio, você já foi missionário, você já trabalhou de obreiro, você já deu estudo bíblico para um monte de gente, né? Pô, eu acredito que você, coportor, você numa lição da escola sabatina, você ia bagaçar. A questão é, quem é que tem humildade para sentar e ouvir? Entendeu? E eu sei que você chega na lição, você não vai ficar falando da sua vida. Porque, cara, às vezes eu vejo coportores pregando, dá raiva, mano. Dá raiva. Para pastores e comportores. O cara chega e fala, olha, porque eu sou comportor. Beleza, se você é comportor, vai ter muita coisa para falar pra gente. Não, porque quando eu estava comportando em Pindamonhangaba, que não sei o que, olha, a minha vida estava assim, e aí eu comecei a comportar, e vai fazer 25 anos que eu sou comportor. Tá, mano, e daí? Eu quero saber o que você sabe de Bíblia. E o cara fica assim, né? Só contando história da própria vida, enchendo o próprio ego. Pastores, muitos pastores eu vejo falarem assim, nossa, porque quando eu era pastor, lá em... Qual que é o nome daquela cidade que você sempre menciona, cara? Só de zoeira, aquela cidade que é só morro? Aí do Paraná? Bonita? Lá em Barra Bonita. Arapiranga, eu não sei o nome, Barra Bonita, vamos lá, que quando eu era pastor em Barra Bonita, eu fiz um estudo bíblico com uma pessoa que morava lá no mato. Tá, grande coisa. Eu quero saber de Bíblia. E se você parar para se fazer essa pergunta, o Caio sabe de Bíblia. Pode, às vezes, você não gostar, não concordar e discordar do que ele está dizendo. Mas uma coisa é fato, ele sabe. Então, eu acredito que, assim, para uma igreja crescer saudável, você tem que saber usar as pessoas. Entende? Tanto o Caio quanto eu, a gente já passou por várias igrejas, vários locais, e você vai lá, faz estuda, a gente estuda mesmo, de fato,
né? Deixa eu abrir a biblioteca aqui, abrir a imagem. A gente tem biblioteca mais livro que eu. A gente estuda a Bíblia com seriedade para chegar e edificar a igreja. Aí chega sábado de manhã, a gente faz um comentário, aí o irmão olha, mas tem gente que enrola demais para explicar a Bíblia. Ah, para que ir tão profundo assim? Ah, para que isso? Para que? Como se a gente estivesse estudando para dizer que a gente sabe. Em certa medida, sim. Mas em grande medida é para edificar as pessoas que, de outra maneira, elas não teriam acesso a esse conhecimento. Pô, quando eu tenho dúvida numa questão de Ellen White, eu falo pro Caio, pô. Eu pergunto, Caio, como é que tá a situação? O que você acha desse texto? Como é que a gente trabalha isso? Né? O Caio, quando ele tem alguma dúvida na questão de grego, de hebraico, ou até em uma questão de teologia ou de exegese, ele pergunta para mim. Veja que temos conhecimentos diferentes. Quando o Caio precisa saber alguma coisa sobre profecia, eu pergunto para o Caio. Então, a gente troca conhecimento. Assim tem que ser a igreja. Cada um estudar o que te interessa e todo mundo se juntar. Não porque o Caio sabe mais de profecia que eu, vou boicotar o cara. Por que acontece isso? O cara sabe mais de Bíblia do que eu, vou boicotar ele. Quem é esse aí para vir contar alguma coisa? Não, meu irmão. Não. Então, é esse o meu aviso que eu dou para onde você estiver, Caio, para a cidade de Paranavaí. Se tiver algum paranaense ouvindo, que abra os olhos e preste atenção, né? Não vou chamar esse cara para pregar, não, porque ele fala demais. É foda, acontece. Não, acontece, pô. Entendeu? E você me conhece, você sabe que eu não falo demais, né? Eu falo da Bíblia só, né? É aquilo que é relevante, né? E mesmo assim as pessoas ficam, né? Esses dias, depois de um comentário que eu fiz, né, da escola sabatina, lá no final o cara veio falar: nossa, mas você é muito técnico. Meu, simplesmente só explanei alguma coisinha lá, né? E a pessoa já ficou espantada, né? E eu vou confessar outra coisa. Vai lá, confessa, abre o coração, Caio. Vai, conta pra nós. Joga a bosta no ventilador. Brincadeira, irmão. Esses dias o professor também falou, né? Que eu sou muito dedicado na lição. Eu peguei e fechei a boca, mas vou falar o seguinte: eu não sou dedicado na lição. É sério. O que eu faço atualmente? Antes de ir para a igreja, eu pego ali a lição, 5, 10 minutos, vejo o tema, né? Leio alguma coisinha, pronto. É isso. E o que eu comento lá é muito mais profundo do que as pessoas, né, comentam ali. Aí eu fico me perguntando, será que essas pessoas realmente estudaram a lição? Né? Para o que eu comentasse está num nível, né, como me disseram, né, muito mais técnico do que os outros. É que assim, Caio. Ou será que pega a lição e simplesmente ali lê, né, não contextualizam as coisas, não refletem naquilo? Eu não sei, simplesmente não sei. Vamos lá, vou te ajudar, Caio. Lembra que eu comentei que na nossa conversa inicialmente aqui, a maior parte das pessoas são medíocres, medianas? Sim. Ok. O que acontece? A gente bagaça na lição, não é porque a gente se mata de estudar a lição. A mesma coisa que você faz, eu faço. Eu abro a lição sábado de manhã, bato o olho, já me vem as ideias e vou. Mas por que é que eu e você conseguem fazer isso? É porque a gente estuda. Há quanto tempo? Pô, eu tô há 10 anos na lida. Você tá quanto? Há 25 estudando? 24 anos estudando sério a Bíblia? Então, a questão é que você tem uma bagagem contigo de conhecimento que você não adquiriu porque você leu a lição. Não, você adquiriu o conhecimento e você organiza ele dentro da lição. A mesma coisa é eu. Pô, fui ler a lição 14 aqui. Acho que a primeira coisa de... Deixa eu pegar aqui a lição 14. Aqui, lição de domingo, dia 25 de dezembro. Para alguns seguidores da filosofia grega, a ideia de que algo físico significa que é ruim. Cara, só de eu ver aqui a palavra grega, filosofia grega.
Pô, não é porque eu li filosofia grega que eu conheço a filosofia grega. É porque eu estudei antes. E aí a lição ela abre o parêntese e eu jogo esse conhecimento para dentro. Entende? Então, aqui eu posso mencionar a Fusta de Coulanges, posso abrir um pouco a questão histórica para os romanos, posso mencionar Platão, Aristóteles. Então, o que acontece? É isso. O que as pessoas não entendem é isso. Se elas estudarem sério outros assuntos ou estudarem em sério a Bíblia, ela vai ter uma bagagem para comentar na lição. Só que, como é que elas vão saber disso? Se elas derem ouvido ao Caio, né? Detalhe, cara, só um pontinho que eu queria falar. Por exemplo, eu estou frequentando a central a central de São José dos Campos aqui. Meu, eu fui um sábado. Beleza. Aí eu apareci no segundo sábado. Já no segundo sábado, o baiano pegou meu telefone, veio na minha casa e me convidou para a sala dos professores. Olha só. Isso E olha que é baiano, hein? Não, é baiano, gente. Cara, baiano. O José Carlos, eu racho de dar risada com ele é muito engraçado. Mas assim. Brincadeira, tá? Não. Cara, o pessoal fala de baiano, cara, mas todos os baianos que eu conheci são gente muito dedicada, né? E assim, então, eu olho, observo, falo, cara, olha só. Hoje eu vou frequentar a Central de São José por causa disso, por causa de uma pessoa que falou assim, ó, você tem conhecimento, vamos te usar. Aparece na sala dos professores. Tava sábado passado na lição, o professor da sala, que é antes do Carlos, o professor oficial mesmo, ele chegou, olhou para minha cara e falou assim, ó, irmão, sábado, 7 horas da manhã, esteja na igreja. Foi Para a intimado, hein? sala dos professores. Cara, é isso. É isso. Agora, quantas e quantas vezes eu já passei por várias e várias igrejas, eu sentava na lição da escola sabatina, comentava algo profundo e tal, e nunca me chamaram para passar uma lição. Quantas vezes isso aconteceu? Tá ligado? Eu frequentar 8 meses, um ano, aquele lugar e nunca ser chamado para passar uma lição. Não ser chamado. Para pregar eu não ligo muito, não. Mas para não passar, para não me chamar para uma lição, cara, eu vou embora da igreja com rancor, cara. Sinceramente, eu vou embora da igreja com rancor. Eu lembro lá, quando você passava a lição lá na central, tinha pessoas que não gostavam, né? Não, uma ou outra pessoa não gostar de você, não gostar do seu jeito é normal. Isso aí eu entendo. Você tem seu Não, jeito, mas Caio. por que a maioria das pessoas não gostam? Justamente por isso. Tem ali, como você já me disse uma vez, né? Aquilo que a pessoa não entende, ela sente raiva, né? Sente rancor, ódio para aquilo, né? Ou zomba, ou Ignora. ignoram, certo? E é isso que as pessoas, né? Se realmente as pessoas vissem, né, o conteúdo que você tem, que você passa ali, né, sem preconceito, com certeza elas cresceriam muito mais, né? E eu vejo ali que você comentou, né, que eu tenho bagagem e tudo. Tem pessoas ali que têm mais de 50 anos, 60, mais de 60 anos de igreja. O que ela fez durante esses 60 anos de igreja? Né, para não saber o conteúdo ali, né, saber o que a lição quer dizer. Eu vou falar o seguinte, muitas pessoas aí podem até estar pensando, a pessoa que está assistindo, né? Esse cara aí se acha tal, né? Não, eu não sou melhor que ninguém. Vou trazer minha trajetória aqui. Eu comecei estudando ali o primeiro ano, né? Tal, fiquei de recuperação. Se não fosse o empurrão ali da professora, eu teria rodado. Segundo ano, reprovei. Terceiro ano, reprovei de novo. No quinto ano, reprovei.
Aí eu fiz de novo, reprovei. Fiz de novo, reprovei 3 vezes na quinta série. Entende? Então não sou um gênio, um crânio, um Einstein, né? Apesar que Einstein diz a história que ele levou bomba, né, em matemática. Mas eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho uma mente, né, superior, né? Mas nas minhas orações sempre peço sabedoria, né? E com certeza Deus vai me dando, né, para as coisas espirituais, né? E é isso, né? Eu sou um ser humano normal, como qualquer outro. Quer dizer, nem tanto, né? Acho que eu sou meio anormal. Quando você se destaca, você não é normal. As pessoas normais são medíocres. Isso é fato. E isso eu não estou falando de uma igreja, de uma pessoa, não, é geral. Quando você compara, ó, vamos lá. Quem assiste essa live aqui, por favor, diga para mim 10 pessoas que você conhece que estudam muito, muito. E quando eu digo estudam muito, é ler mais de um idioma. Então, tipo, o cara lê inglês, lê francês, lê espanhol, lê alemão, sabe? Pessoas que saibam mais de um idioma e que leiam mais de um livro, leiam pelo menos um livro por mês. Eu só quero saber, coloca, se você consegue chamar, ter 10 pessoas na sua lista que você conhece na sua cidade. Cara, dificilmente a pessoa encontra. Dificilmente. Então, veja, se você lê um livro por mês e você aprendeu um idioma, você já está acima da média. Você não tem que competir. Então, é isso. Ponto. E aí, quando você estuda, você caminha por outra lógica, né? A pessoa que não estuda, ela acha que ela sabe tudo. Aí, quando você corrige ela, ela fica com raiva de quem corrigiu. O cara que Sim, estuda bastante, ele chega num ponto que ele fala, pô, eu não sei tudo. Aí ele ouve um comentário de outro cara e ele fala, pô, eu não tinha parado para pensar por esse lado. Eu não tinha essa informação. Eu desconhecia esse assunto. Vou te ouvir. O cara que estuda, ele trabalha por uma lógica diferente de quem não estuda. O fato é que a maior parte das pessoas, elas não estudam. E aí, quando elas trabalham por essa lógica, você trabalha por outra lógica. Quando eu digo você, eu, Caio, quem estuda. E aí a gente acaba ficando mais solitário. É fato. A caminhada se torna mais solitária. Olavo de Carvalho dizia isso, né? Quanto mais você estudar, mais solitário você vai ser. exato, né? Diz as pesquisas que a média de estudo do brasileiro é 2 livros por ano, né? A média do americano, se eu não me engano, é 10 livros por ano. Um livro por mês, né? Aí, ó. Então, é complicado, né? Eu, eu já cheguei a ler 7 livros em um dia. Eu já não consigo, não. Eu consigo ler um livro cada 2 semanas. Dependendo do livro. Do livro. Depende do livro. É Tem que eu livro que eu fiz leio em 3 curso, dias. né? Então, Uhum. fiz curso de fotoleitura, né? Então, por isso que eu consegui esse feito, né? Eu já não consigo. Se eu acelerar um pouco a leitura, eu já não consigo memorizar o texto, não consigo saber o que está se tratando. É, tudo questão de treino, né? É mais fácil quando você é treinado, né? Você lê rápido do que você lê devagar. Quando você começa a ler devagar ali, né? Sua mente começa devagar. Você já não leu 2, 3 páginas, teve que voltar? O que eu li? Né? Então, a mente, ela divaga quando você lê devagar. Agora, quando você, né, tem a técnica de ler rápido, né, quando você aprende isso, né, aí sua mente é focada naquilo. Você aprende aquilo que você está lendo. Né? Pode cair o mundo ao seu lado que você está ali, focado. Entende? Isso aí é muito treino, né? Um treino específico para alcançar isso aí. Né? Eu já tenho minhas discordâncias com a fotoleitura, né? Mas tudo bem.
bem, né? Mas é tipo assim... É um método. É um método. Cada um estuda, lê o que acha, da maneira que acha melhor. Você gosta de forma, Forma, nem sei o que é isso. tá vendo? Então, como você pode gostar de uma coisa se você nunca experimentou? Como você pode ter certeza de uma coisa se você nunca utilizou? É isso. Cara, já tentei, já vi o conceito de fotoleitura. Eu lembro bem das aulas do que você explicava para mim. Tipo, não é meu Mas sim, ritmo. tem que ter o treino, né? Se você não tiver o treino, não adianta eu explicar para você. Não vai dar certo. Qual a analogia que eu vou usar agora? É tipo assim, álgebra. Não adianta, né, eu falar de álgebra para você se você nunca estudou álgebra, né? Você vai falar, não dá certo não, você tá louco, né? Não adianta falar de astronomia para você se você quer ler um livro sobre astronomia. Vai dizer, isso aí é coisa de doido. É só uns brilhos lá, uns planetas lá no céu, né? Então, assim, já falei para muita gente, fico maravilhado com astronomia, né? Com as imagens, tudo. E as pessoas olham para mim, aquele mesmo olhar quando eu falo de teologia, né? O que esse cara está falando? Ou seja, não entende nada do que eu estou falando, né? Não que eu estou dizendo que você não entende, né? Mas a questão é Tranquilo, cara. que você não fez na prática, né? Os exercícios. Não adianta você tentar sem exercícios, né? Não adianta você querer o corpo de Schwarzenegger se você não entra na musculação. Rapaz, se eu quiser o corpo do Arnold Schwarzenegger, é só comprar aquelas rouponas enchidas assim, ó. Põe por cima assim, ó. Fica, ó. Eu tenho ideia melhor, coloca óleo no bíceps ali. Fica que nem aqueles caras, né, topeira lá. Depois tem que fazer cirurgia para retirar aquilo lá. Exatamente. O Leopoldo, o Leozinho, falou assim: cada um tem suas habilidades e preferências. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Isso é verdade, Léo. Isso é verdade. Só que existe uma questão bem interessante aqui, trazendo para o contexto de igreja e lição de escola sabatina, que é o mínimo. Existe um conhecimento que ele tem que ser mínimo. Eu não vou exigir que você estude grego, hebraico. O Caio aqui, ele não vai pedir para que você estude profecia profundamente igual ele estudou, né? Não, isso são conhecimentos específicos. Só que existe um negócio que é conhecimento base. Tipo, todo mundo tem que saber ler, todo mundo tem que saber fazer mais, menos, multiplicar. Todo mundo tem que falar português. Isso é um conhecimento básico que todo mundo tem que saber para que haja bom andamento. É claro que existem camadas de conhecimento dentro da lição da escola sabatina, dentro da igreja, que vão te ajudar a compreender. Por exemplo, no geral, você vai encontrar dois tipos de pessoas dentro da igreja. Um tipo mais comum é aquele cara que estuda. Ele estuda tudo aquilo que a igreja dá para ele. Então, ele ouve o sermão do Rodrigo Silva, assiste o Leandro Quadros, acompanha lá os pregadores Kleber Gonçalves, entre outras figuras. Ele tem um conhecimento que a igreja passa para ele. Lê alguns livros de Ellen White. E você tem um outro tipo de cara que ele vai mais a fundo, ele vai além do que a igreja está dizendo, do que a instituição está fornecendo para ele. E normalmente esse tipo de pessoa, ele passa a ser mal visto pela igreja local dele. Ele pode ser até respeitado, mas ele passa a ser mal visto. Por quê? Porque ele tem um conhecimento que vai além do que a igreja vai. Tá, mas isso é um conhecimento específico. Só que tem aquele conhecimento básico, que é aquele cara que acompanha o Rodrigo Silva, o Leandro Quadros. Esse é um conhecimento básico, isso é o que você tem que saber. É o que eu tenho que saber. Não estou dizendo que o Rodrigo Silva saiba pouco, ele sabe bastante. Mas o conhecimento que ele traz para a gente de arqueologia, de Bíblia, de interpretação profética é o básico.
Se você não entendeu o que o Rodrigo Silva ou o que o Leandro Costa está falando, meu amigo, volta, refaz tudo de novo até você entender, para você avançar. É o conhecimento básico. Conhecimento específico, que é o que o Caio tem, o que eu tenho, o que outras pessoas têm, é específico. De nós, é aquilo. O que é bom para nós nem sempre é bom para os outros, né? E nem todo mundo tem disposição para estudar. Imagina, todo mundo tem que estudar profecia, grego, hebraico, latim, arqueologia, tudo junto. Aí ninguém avança em nada, né? Então, é isso. Assim, como, ajudando você aí um pouco, né? Vejo que tem o seguinte, hoje em dia foram descobertas 7 tipos de inteligência, né? As inteligências de Gardner, e inteligência matemática, né? Inteligência visual, inteligência, né? De vários tipos. E é interessante o seguinte, que a Bíblia, ela traz todos esses, né, tipos de inteligência, né? Dentro de uma coisa. Ah, você gosta de matemática? A Bíblia traz isso, né? Principalmente nas... Esse é um livro que eu consegui há pouco tempo, né? Ó, Frank Holbrook, 70 semanas. Exatamente, né? Tem até o William Garcia, né? Que contribui. Então, gosto de matemática. Tem ali as 70 semanas, né? Tem até um grupo específico que estuda somente isso aí, né? Muito interessante. Até tem um livro, né, que eles fizeram, infelizmente acabou a edição, né, que é a glória a astronomia e a glória do adventismo, né? Trabalha muito isso aí. E gosta de português, leia a Bíblia. Ela é puro português praticamente, né? A Bíblia nossa ali, né, traduzida, claro. Gosta de línguas? Vai lá, estuda o hebraico, estuda o grego, né? Gosta de astronomia? A Bíblia tem. Então, a Bíblia traz tudo ali, né, nesse pacote. A Bíblia, ela é uma amplitude infinita para nossa mente. Não existe outro livro que possa nos instruir, possa nos capacitar, possa transcender a nossa mentalidade e inteligência do que a própria Bíblia. Aí quando eu elogio a lição da Escola Sabatina, por exemplo, num dos encontros que eu fui da Escola Sabatina em Maringá, por exemplo, eles deram esse livro aqui, ó, Ensinando com Sucesso, Adolfo Soares, que demonstra esse tipo de inteligência que você mencionou. Cara, os professores de Escola Sabatina ganharam um livro ensinando como ensinar. Um livro que ensina você a ensinar e lidar com pessoas com inteligências diferentes, com pessoas diferentes. Tá aqui. Pergunto, das pessoas que receberam esse livro, quantos leram? Né? Eu me lembro que eu estava numa escola sabatina, numa reunião de escola sabatina, e o cara chegou e começou. Porque a igreja devia fazer mais, jogando, né, a culpa para a instituição. Porque a igreja devia fazer mais, isso, aquilo. Eu olhei para ele e falei, irmão, você tem um livro Ensinando com Sucesso do Adolfo Soares? Tenho, eu ganhei. Falei, você leu? Não. Então, como é que você quer que a igreja faça mais se ela já te deu o livro na tua mão? Você quer que ela leia por você? Pelo amor de Deus, né? A igreja, rapaz, o cara baixou a cabeça, ficou moadinho no cantinho dele. A igreja faz a parte dela. Ela dá estrutura, ela dá subsídio. Só que as pessoas não pegam. Então, não tem o que fazer. É isso, né? E eu vou continuar aqui um pouquinho mais. Gosta de política? A Bíblia fala de política, né? Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Livro de Reis, Apocalipse 13, Juízes. né? Tudo, a Bíblia é praticamente quase toda política, né? Depende da maneira como você vai enxergar, né? Se você tem essa amplitude de visão, essa cosmovisão ali, então você vai desfolhando camada por camada da Bíblia, você vai encontrar muitas coisas interessantes. E a lição vem para ajudar isso, né? Então, como eu disse, né, essa é uma das 3 melhores lições que eu já vi. A primeira foi do Apocalipse.
de 88, 89, né? Teve que repartir em 2 lições. Né? A primeira lição foi de Apocalipse 1 até o 12, depois do 13 ao 22. Caraca. Muito interessante. Uhum. E não era lição como temos hoje, não. Era 2, 3 páginas e meia, né? Cada dia. Que louco, mano. Muito bom. Acho que o Claudinei deve ter essa lição, né? A segunda lição foi sobre o dom profético. Muito interessante, muito instrutora, né, para nós, né, sobre isso. E essa é uma das 3 lições, né, que eu vejo de grande importância para nós hoje, né? A lição trata de temas do passado, né? Como você citou aí, né, a ideia helenística, né, que atuou na igreja ali, né, imortalidade, trouxe várias coisas, né, várias ideias que não eram bíblicas e trata dos atuais e futuros, né? Acho que a lição da semana vai trazer sobre tema futuro aí, né, das ressurreições, se não me engano, né? Nem vi. E a Estão minha falando missão da... tá pra ainda. Aí, ó, nova todas as coisas. Então, vai trazer ali sobre a nova terra, né? Se eu não me engano. Eu acho que já vai começar com Apocalipse 21, né? Eis que vi novos céus e nova terra. Já vai começar com Kainosa, Kainosa e Neos, no grego. Então, assim, essa é uma lição importantíssima para nós, adventistas do sétimo dia, enfim, para qualquer outro, né? Tem um camarada que estuda bastante, né? Que é o Lucas Manzoli, né? Sobre esse tema, né? Então, Sim. Escreveu um é livro de 2.000 páginas sobre o assunto. para você ver, né? Então, é uma coisa, se essa pessoa escreveu esse livro de 2.000 páginas, é porque ele pegou, né, da Bíblia. Se a Bíblia ela traz esse tema que é capaz de uma pessoa fazer 2.000 páginas de um livro, é porque esse tema é importante, é porque esse tema é relevante, né? Porque esse tema é edificante para nós, né? Para desvencilhar dos erros doutrinários, né, do nosso tempo, da nossa época. Até certa vez comentei, né, há pouco tempo atrás, dessa lição sobre os TJ, né? Os TJ creem da mesma forma que a gente, né? Que a alma morre, a pessoa morre, nós somos uma alma, né? E aí morre, aí o espírito, fôlego de vida, vai para Deus e o corpo vai para o pó da terra. Só que daí eu perguntei para um TJ, certo? Sobre a questão dos 144 mil. Aí o TJ chegou e falou, né? Não, 144 mil ninguém sabe quem que é. Mas a pessoa morre ali, né? Pode ser um ancião, né? Na igreja deles não tem pastores, né? Tem ancião. Pode ser um ancião e aí ele vai para o céu. Fazer parte de 144 mil. Mas como assim? Então você vê a astúcia, a artimanha de Satanás para enganar uma denominação inteira sobre esse assunto. Fora outros, né, que não estão em pautas aqui. Então isso é muito relevante. Às vezes a gente pensa, é a mesma coisa que a gente. Não é, não. Né? Tem um ponto aí que destrói todo, né, essa ideia. Mas eles aprenderam o caminho mais ou menos certo porque nós ensinou para eles, né? Exatamente, eles pegaram da gente ali e infelizmente desverendaram para caminhos
que não são bíblicos, né? Mas aí, Caio, ó, tive o privilégio de conversar contigo 1h30, 2 pessoas estão nos assistindo. Hoje nós desceu a lenha nos outros. Pá! Próxima live nós escolhemos a próxima vítima. Vocês que assistirem essa live podem comentar aqui depois quem que vocês querem que seja a próxima vítima. E aí a gente faz uma live só sobre isso, beleza? Obrigado a todos. Vamos tentar fazer na próxima mais assim bíblica, né? Mais um tema bíblico aí, né? Cara, mas é assim, Caio, vamos lá. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui dessa nossa conversa, o método. Isso nas entrelinhas eu acho que ficou claro, o método. Então, muitas vezes não adianta você chegar e falar da Bíblia. A gente tem que fornecer ferramentas para as pessoas acharem um jeito de estudar. Então, por exemplo, você mencionou o quê? A fotoleitura, a leitura mais rápida. Eu mencionei um livro, Ensinando com Sucesso. A gente deu algumas dicas de como estudar, disso, daquilo. O que acontece? Essas dicas, para quem é esperto, ela saca e começa a fazer. Entendeu? Para chegar no mesmo caminho que a gente chegou. Porque se você chega e fala, nossa, certa vez eu vi um debate do Sérgio Monteiro, que ele usou um argumento sobre o Sheol. Ele falou assim, Sheol é uma palavra hebraica, não tem uma palavra cognata a ela em outros idiomas, no egípcio, no sânscrito, no garídico, você não tem. Eu falei, eu entendi o seu argumento, Sérgio Monteiro, só que eu não consigo usar ele. Porque eu estudo linguística, Adolfo. Aí eu comecei a ler livros de linguística e eu entendi o que ele disse. Aí eu consegui usar o mesmo argumento que ele usa. Então, assim, ele não precisou chegar para mim e me explicar ponto a ponto. Ele só disse, eu estudo linguística. Entendeu? Fazer você se acostumar com as câmeras. Quem sabe você abrir um canal no YouTube futuramente aí. E ó. Sim, o método, eu não aconselho a fazer o que eu faço, né? Pegar a lição ali, né? 10 minutinhos e pronto. O método para começar, né? Que é indicado, né? Ali, né? Pelo Espírito Cia, por vários teólogos, é o seguinte: pegue a lição no sábado à tarde, pegue ela, leia ela inteira, né? A lição da semana. Aí, durante a semana, você vai cortando em partes do estudo diário, ok? Aí, na sexta-feira à noite, você revê tudo aquilo que você estudou anteriormente, né? Aí você já vai ter as marcações, né? Ali que você fez durante as lições diárias, né? Já vai ter um novo conceito daquilo que você pegou no sábado passado. E aí você vai estar mais preparado para a lição. Eu tenho um método também que vai complementar o seu. Arrume um amigo que goste de estudar. Também. E estude com ele. Tipo, não fique com pessoas que não gostam de estudar. Arrume pessoas que gostam de estudar. Cara, isso faz super bem para você, porque você percebe que não está sozinho. Simples assim. Eu tive o privilégio de conhecer o Caio quando eu acabei de entrar na igreja. Eu tive o privilégio de ter um estudo com um cara que também é excelente, o Claudinei. Então, assim, eu tive pessoas que me apoiaram. Então, faça o mesmo. Se apoie em pessoas que sabem mais, ou seja aquela pessoa que apoia a outra pessoa que está no estudo. Entendeu? Porque se você está muito... Porque, assim, a solidão você consegue lidar quando você tem mais experiência. Mas no começo é bom ter alguém te ajudando, cara. É sempre bom. Né? E assim, o que é a lição desse, que é a escola sabatina? Quando você está numa empresa, não fazem reuniões, né? Para verificar ali o crescimento, ou se está havendo algum problema, como solucionar aquilo, como empreender melhor, como fazer crescer a empresa e tudo mais. E a lição da escola sabatina? Carnegie, né? Ele fala da mente mestra. O que é a mente mestra? É a reunião de pessoas ali em torno de um tema para compor ideias. Quanto mais as pessoas sugerirem, na ideia dele era o seguinte:
não importa o que a pessoa sugerisse. Poderia ser a coisa mais palhafatosa do mundo, né? Vestir de palhaço ali, né? Para andar de bicicleta com a logomarca da empresa. Vamos supor isso, né? Tudo bem. A ideia era aceita, discutida ali, né? Podia ser a ideia mais absurda que fosse. A pessoa colocava ali para, né, ter uma ideia. E assim deve ser a lição, deve ser o estudo da lição ali, né? A lição da escola sabatina, né? Às vezes você tem uma ideia absurda e tal, mas muitas vezes aquela ideia absurda pode gerar algo concreto para sua vida. Então não tenha medo de discutir, não tenha medo de expor suas ideias, não tenha medo de pensar. Como diria um pastor, né? Pensar dói, né? Então você tem que se esforçar para pensar. A nossa mente ela é preguiçosa, nosso corpo é preguiçoso, né? Como diz a lei da física lá, né? Um corpo inerte tende a permanecer inerte. Se você está deitado, você não quer levantar. Você tem que fazer um esforço para levantar. Se você está ali com a lição da escola sabatina, você não quer estudar. Sua mente também é preguiçosa, mais do que o seu corpo. Você tem que se esforçar para aquilo lá, né? E aí você pega lá, lê algumas coisas. Aí você tem que ir além. Sua mente é preguiçosa. Você tem que exercitar ela. E quando você, né, exercitar, é que nem um músculo, né? Você começa ali carregando 3 quilos, né? Fazendo com 3 quilos. Depois vai aumentando, 4, 5. Quando você vê, tá com 15 quilos ali, levantando peso, né? Tá com um corpo robusto. Assim é a mente. Sua mente tem que ser exercitada. Tem que robustecer, tem que criar músculo aqui, né? Para você poder evoluir. Sim, Então, essa é a minha palavras finais. perfeito. Aqui só foi só um convite, né? E tirar você, fazer você perder o medo da câmera. Muito obrigado aí. Um abraço a todos. Fomos.